Bom dia. Como Deus é bom, né? Tu és bem-vindo, Espírito Santo de Deus. Tu és bem-vindo neste lugar, Senhor. Abre os nossos ouvidos espirituais, abre os nossos olhos para vermos, Pai, aquilo que o Senhor é, a beleza da Tua santidade, a Tua glória, Senhor, enche esse lugar com a Tua presença. Obrigada porque o Senhor está aqui, os Teus anjos ministradores estão aqui, vai passeando no nosso meio, Pai. O Senhor conhece cada coração, o Senhor conhece cada dúvida, cada questão do coração, cada medo, cada angústia, Pai, cada insegurança, cada engano que muitas vezes é lançado na nossa mente. Espírito Santo de Deus, faz a Tua obra neste lugar. Faz a Tua obra neste lugar com poder e com autoridade, Senhor. Nós Te adoramos, Pai, nós Te adoramos, Senhor, e nós abrimos o nosso coração para Ti, para aquilo que o Senhor vai fazer no dia de hoje. Amém? Abre teu coração, querido. Eu quero começar lembrando que Deus não deixa de fora o ser humano daquilo que Ele está fazendo na terra. Deus não deixa o ser humano de fora daquilo que Ele está fazendo na terra. Sabe o que Deus tem falado? Seja feita a Tua vontade na terra, assim como ela é feita no céu. É muito mais, e tem que ser muito mais do que uma oração. Tem que ser uma vida prática, tem que ser atitude nossa diante de Deus, de querer que a vontade dEle, que está sendo feita no céu, seja feita na terra também. Nós fomos chamados para ser resposta de amor, em unidade como igreja, como corpo, em santidade, em coragem, para todas as questões que a gente vê no nosso mundo, na nossa geração. E Deus, Ele está reposicionando os seus filhos, as suas filhas para esse tempo, para trazerem a realidade do céu para a terra. Amém? Em lugares estratégicos, Deus está dando clareza, Deus está dando consciência daquilo que aponta para o reino de Deus, daquilo que aponta para o senhorio de Cristo na nossa vida. Ele é quem tem gerado essa robustez de fé, essa confiança maior, para a gente andar naquilo que é invisível para nós ainda, mas que é totalmente conhecido por Deus, de eternidade a eternidade, um Deus soberano, um Deus que tem toda a presciência de todas as coisas. Deus é aquele que está nos reposicionando para a gente crer e saltar obstáculos que são impossíveis para nós, mas totalmente possíveis para o Deus que carrega todo o poder, para o Deus que é todo poderoso. Ele tem toda a autoridade, e isso é ser profético. Isso é ser uma pessoa profética nos tempos de hoje, aonde a gente vive, do jeito que Deus nos coloca para ser. É tão triste ver pessoas que falam em nome de Deus, mas vivem de forma tão distante daquilo que pregam. Mas ainda existe um remanescente, e nós somos parte desse remanescente que não se rende às seduções, às ambições desse mundo caído, que são pessoas que se lavaram em Cristo Jesus, e que por isso agora são justas, buscam viver em pureza, em retidão, e estão de novo se posicionando. Amém? Deus primeiro é aquele que Ele vem nos preparar, e Ele nos prepara muitas vezes crescendo para baixo. Como assim, Rebeca? Crescendo para baixo onde ninguém vê, nas raízes, dando fundamentos, fortalecendo a nossa vida, para que no tempo certo a gente venha florescer e dar frutos para que todos vejam, mas não vejam a nós. Quando você olha para mim frutificando, quando alguém vai olhar para você frutificando, esse olhar tem que ser apontado para Cristo, e toda a glória tem que ser dada a Ele. Porque essa raiz, a água, os nutrientes, tudo que nós precisamos para sermos fortalecidos vem dEle. E muitas vezes Deus está nos crescendo lá para baixo no escondido, mas muitas vezes chega a hora dele falar, agora é hora de romper. Mas a gente se prende, não é verdade? A gente se prende, a gente se mantém aqui preso, escondido no nosso ninho. E Deus tem me dito que Ele está empurrando gentilmente para fora desse ninho. Para fora desse ninho, esses seus filhos, pessoas que caminham com Ele,
Até aqui alguém trazia comidinha na tua boca, meu querido. Como um passarinho bebê, mas você cresceu, você se fortaleceu, você amadureceu e agora você precisa aprender a voar. Romper pela fé, viver novas estações, gerar. E sim, começar a bater asas é trabalhoso, é arriscado. Sair do ninho é desconfortável, dá medo, dá insegurança, desânimo, até uma preguiça, não é? Quantas vezes a gente precisa começar, a gente sabe que Deus está nos chamando para fazer algo, mas vai ser difícil. Pode parecer tão mais óbvio, a gente ficar onde a gente está, do jeito que a gente está. Mas sabe que Deus me trouxe uma palavra através de uma irmã, onde Ele me dizia, eu não vou facilitar para você. Vocês acreditam que Deus fala coisas assim também? Eu não vou facilitar para você, mas eu serei o seu ajudador. E sabe, essa palavra ela parece tão pesada, né? Porque quantas vezes a gente procura uma relação com um Deus que vai facilitar a minha vida, não é? Eu quero um Deus que vai tornar essa vida difícil, que é difícil para todo mundo, um pouquinho mais fácil para mim, não é? E ao ouvir essa mensagem, primeiramente eu poderia ter pensado, ai meu Deus, então vai ser difícil assim mesmo, e poderia ter me desanimado. Mas me veio uma alegria tão grande, um encorajamento, uma força tão grande. Sabe por quê? Porque nós somos criados numa cultura onde o ajudador, ele parece ser um empregado de quem ele está ajudando, não é? Ele parece ser inferior a quem ele está ajudando, ocupar uma posição inferior. Mas a palavra de Deus, quando usa esse termo de ajudador, em hebraico, significa Ezer. Ezer é a palavra que a Bíblia usa para ajudador. E em hebraico, esse termo é usado por Deus em inúmeras passagens para dizer da relação dele com relação a Israel. E você acha que Deus, ele se apresenta como um empregado inferior ao povo dele? Claro que não. Ezer em hebraico é uma palavra que significa ajuda ou força, uma palavra forte que carrega a ideia de fortalecer alguém de uma forma que ele mesmo não pode se fortalecer sozinho. Entende? Ele é o principal, ele chama alguém e ele capacita para aquela obra. Então não vai ser fácil, eu mesma, por mim mesma, pela minha força, minha capacidade, meu treinamento, meu estudo, eu não seria capaz de enfrentar e resolver algumas coisas, mas ele é o meu Ezer, ele é o meu ajudador. E ele vai voando debaixo de mim. Quando ele tira do ninho, ele ainda acompanha, ele está ali debaixo de mim, me fortalecendo, me dando suporte, me dando direção. E se eu cair, eu caio nele e eu continuo, e ele me levanta e ele me reforça de novo. E se o Deus, para quem nada é impossível, diz que ele é meu ajudador, o que mais eu preciso? E não é só para mim, é para você também, meu irmão. Então eu me lembro daquilo que Jesus disse lá em João 16:33. Falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Eu venci o mundo. E é sobre esse tipo de coragem que vai além de uma personalidade, de um temperamento. Eu, por mim mesma, não sou uma pessoa corajosa por temperamento. Mas vai além, é essa coragem que vem do Espírito de Deus, dessa consciência de quem Deus é e do que Ele está me chamando para fazer. Essa coragem que me leva a romper pela fé e avançar para onde Deus está indo, que nós vamos conversar hoje. Amém? A gente vai começar lembrando de Esther, que precisou fazer uma escolha difícil e arriscada para romper, para sair do ninho dela, onde ela estava. Ela precisou ser lembrada pelo tio dela. Tem uma crise acontecendo aqui do lado de fora da sua casa confortável. E até ali, sabe, Esther na vida dela, ela aparentemente, quando a gente lê a história dela, ela não teve que ir atrás de muita coisa, na verdade, para ela chegar onde ela chegou. Ela foi escolhida. Ela foi abençoada, ela foi levada para ser rainha. Parece que foi ao acaso, né? Parece que foi ao acaso quando você lê. Ela estava lá, bonita, o rei achou ela bonita. Mas na vida de um cristão, nada que acontece é ao acaso.
Sempre Deus vai conduzindo, vai ressignificando, vai trazendo. E aí ela estava lá nessa posição nova, como rainha, confortável, mas de repente uma ameaça ao seu povo. E aí o livro de Esther, lá no capítulo 4, versículos 14 ao 16, você pode abrir tua Bíblia e ler comigo, diz o seguinte, o tio dela, Mordecai, fala o seguinte: se você ficar calada agora, de outro lugar virá socorro e livramento para os judeus como povo. É como quem diz, o povo vai continuar, porque ele tem uma aliança de Deus sobre isso. Mesmo que você e as casas de seu pai pereçam. E aí ele fala, mas quem sabe se não foi para uma conjuntura como essa que você foi elevada à condição de rainha? Quem sabe Deus não estava te preparando e te separando o tempo todo? Aqui eu tô falando, né? Te separando o tempo todo para esse momento, para algo maior do que simplesmente conquistar uma posição, um status na terra, um prestígio nos reinos dessa terra. E aí Esther, ao ouvir tudo isso, ela diz então no versículo 15, ela pede que levem a Mordecai a seguinte resposta: vá e reúna todos os judeus que estiverem em Suzã e jejuem por mim. Não comam nem bebam nada durante 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois eu irei falar com o rei, ainda que seja contra a lei, gente. E aí ela fala a seguinte frase: se eu tiver que morrer, eu morrerei. Se eu tiver que morrer, eu morrerei. Esther finalmente entendeu e ela deu mais valor ao Deus que tinha preparado ela para fazer algo naquele momento crucial da sua história, mais valor a isso do que da sua própria vida. Quando a gente olha a vida de Paulo, do apóstolo Paulo, ele também encara esse ir adiante com Deus, com coragem, mesmo tendo sido avisado dos riscos, dos perigos, mesmo já estando em uma idade avançada, mesmo já tendo feito e caminhado com tantas coisas. Atos 20, 22 a 24, a gente pode ler lá, diz o seguinte: agora, impelido pelo Espírito de Deus, eu vou para Jerusalém, não sabendo o que ali vai me acontecer, exceto que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que prisões e sofrimentos estão à minha espera. Será que a gente consegue dar um passo de fé quando Deus fala assim: eu estou aqui querendo que um profeta venha falar comigo, que Deus te diz que você vai ser vitorioso, que vai ter sucesso, que vai ser assim, assim, só coisas boas. Paulo falou: eu não sei o que vai acontecer, exceto que o Espírito me assegura de prisões e sofrimentos estão à minha espera. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, desde que eu complete a minha carreira e o ministério que eu recebi do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Paulo também deu mais valor à missão e ao que Deus estava fazendo, ao que o Espírito Santo estava movendo na sua geração do que a sua própria vida e conforto. E a gente pode pensar que essas pessoas, com esse nível de coragem, na verdade desprezam a vida, né? Não se importam de morrer, mas na verdade é o oposto. Sabe por que eu posso te dizer isso? Porque essas pessoas valorizam tanto a vida verdadeira. Elas valorizam tanto a vida verdadeira que não é para si mesmo, mas é para Deus e para o próximo. E intencionalmente útil e com propósito. Essa é a vida verdadeira que eles valorizam, que eles entendem que muitas vezes preservar a vida de agora, o estado atual das coisas, por medo ou desânimo, nos leva a deixar de viver aquilo que Deus está nos chamando para viver. Esses homens e mulheres de Deus, eles entenderam que se você não é capaz de morrer pela sua fé em Cristo Jesus, de renunciar a algumas coisas para dar passos para onde Ele está indo, você também não vai ser capaz de viver pela sua fé. Então nós precisamos entender isso, que o importante é estar onde Deus está. O importante é fazer aquilo que Ele está fazendo na terra, na agenda de Deus, entende? E aí eu estou aqui recebendo esse chacoalhão na minha própria vida, com coisas que Deus está me falando. E uma amiga do trabalho me manda um vídeo de uma pregação de um pastor que eu nunca tinha ouvido falar, apesar dele parecer ser muito conhecido. E a gente vai, eu não sei nem dizer o nome dele, perdão, porque eu não gravei. Mas a gente vai estudar esse texto da Bíblia, porque ele é para nós hoje, não era só para mim, queridos. Ele é para nós. 2 Samuel 17, 18 e 19, ele narra nesse texto, um momento delicado da vida de Davi, um dos maiores desafios e dores enfrentados por esse rei. O seu filho Absalão,
Ele conspira contra o seu próprio pai, com mentiras, faz a cabeça de muita gente para tomar o trono do seu pai, do rei Davi. E Davi ama Absalão e ama até o fim. Ele pede, inclusive, para tratarem com brandura o seu filho traidor, quando o exército dele vai lá defendê-lo. Mas Davi sabia que uma tragédia aconteceria se ele ficasse ali, então ele decide fugir com toda a sua comitiva, o mais depressa possível. Não tem muito tempo para se preparar, para pegar mantimentos, coisas. Mas Davi sempre soube que Deus seria poderoso para fazê-lo voltar para aquele lugar, porque Deus tinha promessa sobre a vida dele. Ele não precisava ajudar a Deus. Davi também sabia que se o Senhor olhasse, ele diz isso, para a sua aflição, ele poderia reverter em bênção toda a maldição que aquelas pessoas estavam proferindo contra ele. E aí a Bíblia apresenta então algumas pessoas que cruzam o caminho do rei exatamente nesse momento de vida dele, dessa história. Em primeiro lugar, um estrangeiro que decide ir com Davi. Davi fala: você é estrangeiro, volta, eu nem sei para onde eu estou indo. Mas olha o que esse homem diz em 2 Samuel 15, 21. Porém, Itai responde ao rei: tão certo como vive o Senhor Deus e como vive o rei, meu senhor, no lugar em que estiver o rei, meu senhor, seja para a morte, seja para a vida, lá estará também este teu servo. Ele queria tanto estar na presença do rei, assim como Esther, assim como Paulo, rompeu toda a insegurança, dúvidas que ele poderia ter, enfrentou os riscos aparentes, para ir aonde o seu senhor estava indo, aonde o seu rei estava indo. O lindo é que na mesma hora Davi fala assim: você quer? Então vem, e manda passar tanto o estrangeiro como toda a família, todas as pessoas que estavam com ele adiante de si, para protegê-lo. Agora em seguida a gente vê o contraste disso, de querer estar com o rei a despeito de qualquer coisa. Mefibosete, vocês conhecem a história de Mefibosete lá de trás? Aqui o que acontece? O rei tratou esse homem com tanto amor, quando ele era apenas um homem escondido, um homem que olhava para si mesmo como um cão morto, é como ele vê a identidade dele. Um homem que era focado nas suas próprias limitações de um coxo. E Davi procura por ele, Davi traz esse homem para o seu palácio, Davi o coloca para comer em sua mesa todos os dias, deu a ele recursos, deu a ele dignidade, um valor de volta. Agora, naquele momento sensível da vida de Davi, Davi esperava que Mefibosete decidisse ir com ele para onde ele fosse. Mas ele não foi. E ao encontrá-lo, tempos depois, Davi pergunta para ele: por que você não foi comigo, Mefibosete? E depois pergunta assim: por que você ainda está falando sobre os seus próprios negócios? Ainda? Sobre os seus próprios negócios? Mefibosete apresentou justificativas, culpou os outros que tinham mentido para ele, focou de novo nas suas limitações de coxo. Ele estava ainda preocupado com os direitos que o rei tinha dado para ele lá atrás, só focado nos direitos, nas coisas. As suas inseguranças se tornaram desculpas. Ele ainda não tinha entendido o segredo que o estrangeiro entendeu, que se ele fosse aonde o rei fosse, ele estaria totalmente suprido nessa presença. E nós precisamos entender isso também. Aonde o rei está, nós estaremos supridos na sua presença. E a seguir, nessa história, ainda nessa narrativa, aparece um terceiro personagem que se chama Barzilai. E eu queria que a gente entendesse aqui com muitos detalhes, porque Deus está falando conosco e tem coisas que talvez a gente possa aprender, coisas que estão acontecendo com a gente aqui. O rei foge então e ele chega num local chamado Manaim. Olha que curioso. Davi chega com toda aquela gente em Manaim. As pessoas de Manaim fazem o quê? Abrem as portas ao rei, para o rei entrar, ficar por lá. Elas recebem bem o rei, elas fazem morada ao rei, elas dão ofertas ao rei. 2 Samuel 17, 28 e 29 diz o seguinte: quando Davi chegou a Manaim, Barzilai, o gileadita com outros homens, no 28 trouxeram camas, bacias e vasilhas de barro, além de trigo, cevada, farinha, grãos torrados, favas e lentilhas. Também mel, coalhado, ovelhas e queijos de leite de vaca. Muitas ofertas abrigaram o rei. E o rei passa um tempo ali até que Absalão morre. E essa vitória foi algo muito triste para Davi. Davi entra em luto, se torna em luto, mas ele se levanta em determinado momento e move o coração de todos os homens, como se fossem um só homem. É hora de voltar, eu vou retomar o que estava nas mãos do inimigo, é hora de implantar o meu reino novamente. Vocês conseguem entender essa correlação com o que Deus está fazendo hoje?
É hora de atravessar o Jordão, que era o que separava Manaim de Jerusalém. Era hora de atravessar, e o rei ora para Barzilai, esse homem que abriu a sua vida para o rei morar, e faz um convite a ele. E aqui eu queria que a gente lesse, abra sua Bíblia em 2 Samuel 19, a gente vai ler a partir do versículo 31. Também Barzilai, o gileadita, desceu de Rogelim e passou com o rei o Jordão para o acompanhar até o outro lado. Barzilai era bem velho, da idade de 80 anos. Ele havia sustentado o rei quando este estava em Manaim, porque era um homem muito rico. O rei disse a Barzilai: venha comigo, e eu o sustentarei em Jerusalém. Mas Barzilai respondeu ao rei: quantos serão ainda os dias dos anos da minha vida? Não vale a pena subir com o rei a Jerusalém. Hoje tenho 80 anos. Poderia eu discernir entre o que é bom e o que é mal? Poderia esse seu servo perceber o sabor do que come e do que bebe? Poderia eu ainda ouvir a voz dos cantores e cantoras? E por que este seu servo se tornaria ainda um peso ao rei, meu senhor? Este seu servo irá com o rei só um pouco além do Jordão. Porque o rei iria me retribuir com tal recompensa? Deixe que esse seu servo volte e morrerei na minha cidade, serei sepultado junto do meu pai e da minha mãe. Mas aqui está o seu servo Quimã, deixe que ele passe com o rei, meu senhor. Faça por ele o que o rei achar melhor. E o rei respondeu: Quimã passará comigo, e eu farei por ele o que você achar melhor. E tudo o que você me pedir, eu farei por você. Todo o povo passou o Jordão, e o rei também passou, e o rei beijou Barzilai e o abençoou. E Barzilai voltou para casa. Dali o rei foi para Gilgal, e Quimã foi com ele. Queridos, prestem atenção. Por favor. Havia um convite do rei a Barzilai. Barzilai, eu vim até você, você abriu a porta para mim, nós nos tornamos amigos. Agora eu tenho um convite a te fazer. Não é um convite qualquer de uma pessoa qualquer. Eu sou o rei. Venha comigo e eu vou te sustentar na minha presença, no meu palácio, do meu jeito, no local onde eu estiver, você também estará. Agora, na minha rotina, com os meus recursos para resolver aquilo e suprir tudo aquilo que você precisa. Você vai viver sob os meus cuidados todos os dias da sua vida. Você não vai precisar se preocupar com nada. Vem comigo. Mas eu não estou te chamando só para sobreviver ou até para lutar pelo meu reino. Você também vai ter prazer na minha presença, vai comer e beber do melhor, você vai ouvir boa música, você vai ter momentos de alegria. Mas também não é só isso, não é riqueza, cama boa, comida boa, bebida boa, é a companhia do rei. Vem comigo, a coisa mais importante que você precisa saber, que eu estou te convidando, é que eu estarei com você. Você vai estar na presença do rei. Dia e noite, você vai habitar onde o rei habita, você vai andar onde o rei anda, você vai ouvir, vai poder conversar com o rei, ouvir os conselhos do rei, saber aquilo que o seu senhor, o seu rei está planejando fazer na terra, e depois que fizer e for vitorioso, você vai celebrar junto com o rei as vitórias do reino. Eu estou te chamando para ter mais comunhão, para ter mais intimidade comigo, para ter uma comunhão ainda mais profunda. A intimidade que eu quero ter com você é muito maior do que nós já vivemos até aqui em Manaim. Que convite maravilhoso e irrecusável, não é, queridos? Que oportunidade de ouro que aquele senhor estava recebendo. Muito melhor do que uma grande porta de emprego, a melhor porta de emprego com o maior salário, muito melhor do que casar com o melhor homem, com a melhor mulher, muito melhor do que qualquer coisa que essa terra possa nos oferecer. Mas Barzilai apresenta desculpas e justificativas que se parecem muito com muitas coisas que nós no dia a dia falamos para Deus. Não às vezes em voz audível, mas aqui dentro de nós. Primeira coisa, hoje tenho 80 anos, sabe, o foco naquilo que já passou e não na oportunidade que o rei está mostrando à frente. Aquela falsa ideia que nos prende de que tudo que eu tinha para viver com Deus eu já vivi. Ou eu estou vivendo agora, está tudo bem. Isso é uma mentira limitante que tem prendido muitos de nós nesses ninhos. Porque se o rei está convidando para algo diferente, é porque ainda dá para viver mais. Vocês lembram de Moisés? Moisés começou um ministério longo e frutífero e que foi o seu maior legado aos 80 anos. Vocês lembram de Caleb? Caleb foi guerrear para conquistar a sua herança. Ele falou, me dá aqui essa terra, está cheia de gigantes, mas eu vou lutar. Ele tinha 85 anos. Nunca é tarde para romper em fé quando Deus está chamando.
Nunca é tarde. E aí ele fala então, poderia eu discernir entre o que é bom e o que é mal? Barzilai também coloca seu foco naquilo que ele não consegue mais fazer. Eu. Gente, era só seguir o rei. Era só seguir o rei ia preparar tudo. Mas ele focou em si mesmo, nas suas limitações. Me diga, por favor, por que alguém que foi convidado pelo próprio rei, ou seja, era íntimo, amigo, seria ali um cara que estaria na presença dele, precisa se preocupar, sabendo que esse rei é justo, bom, amoroso, precisa se preocupar. E acha que depende única e exclusivamente do seu discernimento, da sua sabedoria para fazer boas escolhas. Ele estaria no palácio do rei, por que não confiar na sabedoria, no discernimento, na provisão, na proteção desse rei? Que é presenteador daqueles que o buscam. O Senhor se apresenta assim para mim e para você: eu sou galardoador daqueles que me buscam. Por que não confiar nele para tomar as nossas boas decisões? Muitas vezes o nosso orgulho nos chama a achar que nós somos melhores, até mesmo do que Deus, para controlar tudo. Nós confiamos mais na nossa habilidade, na nossa capacidade para tomar as boas escolhas. Mas o rei diz assim: até agora você me deixou entrar na tua rotina, onde você controla as coisas do teu jeito, na sua casa, nos seus horários, na sua dinâmica. Você tentou definir tudo até aqui, era o seu lugar. Mas agora, isso te traz tanta exaustão muitas vezes, não é? O Senhor diz lá em Mateus 11:28, venham a mim vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vou trazer descanso, eu vos aliviarei. O Senhor é quem diz, aprendam de mim, e vocês vão achar descanso para a sua alma. No palácio, quem controla as coisas é o rei, quem ensina é o rei. E esse rei, ele conhece tudo, ele vai te aconselhando a cada passo. A Bíblia diz, luz para os meus pés é a tua palavra. Passo a passo ele vai te acompanhar se você estiver no centro da vontade dele. Você não precisa saber de todas as coisas, ter certeza de todas as coisas na hora que você dá esse passo. Você só precisa ter convicção de que ele é um Deus de amor, de que ele é um Deus fiel, de que ele é um Deus poderoso. E colocar ele como seu rei e viver a partir daquilo que ele te ensina, daquilo que ele te conduz. Ah, mas Deus não fala comigo. Não, você leia a Bíblia que Deus fala. Deus não está em silêncio, Deus não está morto, ele está vivo, e a palavra dele é viva e eficaz. Você pode confiar, você pode entregar, você pode descansar no Senhor. Mas Barzilai também diz, eu não consigo perceber o sabor do que eu como e do que eu bebo. Tem gente que perdeu o gosto pela vida. Tem gente que perdeu a capacidade de se deliciar na presença do rei. Nada tem graça. Tudo tem o mesmo sabor. Tanto faz. Tanto faz. Tanto faz se eu vou comer no banquete do palácio do rei, ou comer o que eu como aqui no meu dia a dia. Não importa o tamanho da riqueza de Barzilai, nada seria comparado ao banquete que aquele rei estava oferecendo servir para ele. Mas tanto faz. E tem gente hoje que está assim. Tanto faz. Acontece uma coisa maravilhosa na sua vida. Deus te dá uma bênção, aí alguém pergunta, e aí? Como é que tá? Aí você fala, tudo bem. Tudo bem. É que está muito difícil de curtir porque está acontecendo tanta coisa. Sabe, sempre focado no negativo, sempre carregando aquilo que ainda não foi resolvido, ao invés de olhar para aquilo que Deus já fez, não agradece, não celebra, não curte, só reclama. E sabe, gente, isso é muito desagradável para quem está em volta de pessoas assim, é muito desagradável. Mas pior do que isso é que isso também é pecado. Porque isso é ingratidão. A gente enche a nossa boca de murmuração, o nosso coração de ingratidão, de murmuração. Então a gente precisa abandonar isso, corrigir, voltar a celebrar e nos alegrar com Deus as pequenas vitórias, as grandes vitórias. E Deus também, nesse sentido, quer acabar com essa ideia de que todo prazer é pecaminoso. Deus nos deu muitas coisas para o nosso prazer, no tempo certo de cada coisa, claro. Brincar com teus filhos, sabe, as coisas simples da vida. Namorar teu marido, namorar tua esposa. A gente precisa recuperar
A alegria das coisas simples da vida. Dá um bom dia para a pessoa que você ama, com um sorriso nos lábios, não sempre com pressa, sempre correndo. Deus também quer nos ensinar a acabar com a ideia de que servir a Deus não traz prazer. Tem gente que está aqui servindo aqui, servindo a Deus, mas entende que está só obedecendo e cumprindo um monte de regra chata, de mandamentos duros demais. A gente precisa deixar o Espírito Santo renovar aquela alegria de servir a Deus como no primeiro amor, de falar em línguas, engrandecendo o nome do Senhor, de dançar na presença do Senhor como Davi, de cantar com alegria, se rendendo, se entregando. A alegria da gente se reunir para conversar sobre as coisas que Deus fez durante a semana, ao invés de só se reunir para reclamar, para fofocar, para murmurar. Viver degustando das delícias que saem da cozinha do rei, dos alimentos que nutrem, que trazem saúde, que fortalecem sim, mas que também dão prazer, entende? Salmos 16:11, tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença a plenitude de alegria, à tua direita há delícias perpetuamente. Povo de Cristo, volta a sorrir, volta a se alegrar no Senhor, volta a agradecer ao Senhor pelas coisas que Ele tem dado, pela presença dEle na tua vida, pela cruz. Se você não tiver mais nada para agradecer, agradece pelo maior presente que você recebeu, que foi Jesus se entregar naquela cruz. Neemias 8:10 diz: a alegria do Senhor é a sua força, é Ele que vai te fortalecer. Nós precisamos resgatar a gratidão e a alegria no meio do povo de Cristo. Amém? Aí ele diz: eu não posso ouvir a voz dos cantores e cantoras. Quantos de nós perderam a capacidade de ouvir coisa boa? Ou até acha, Deus não fala comigo. Mas eu queria te falar uma coisa. Pensa assim, ele não estava conversando com Davi ali? Estava ouvindo Davi, ele estava conversando com Davi. Por que ele não ia ouvir os cantores? Ele estava conversando com Davi, não estava de aparelho de surdez naquela época. Ele estava conversando com Davi, ele estava ouvindo Davi. E outra coisa, o que é mais importante do que ouvir o rei diariamente te dando bom dia, boa noite, te aconselhando, conversando com você lá no sofá do palácio? Eu não vou ouvir os cantores. Tá bom, mas você vai me ouvir. Você vai me ouvir te dando as estratégias, você vai me ouvir te dando os conselhos. O que é mais importante do que esse rei falando com você? E Deus ainda está falando conosco, mas muitas vezes a gente está tão preocupado com outras coisas que a gente não pensa como é mais importante ouvir a voz de Deus do que as tantas vozes desse mundo. Aí ele fala: eu vou atrapalhar, vou ser um peso para o rei. Peso, meu querido. Eu não posso mais ser um peso para ninguém se eu entendi que todo o meu fardo foi carregado por Cristo naquela cruz. Então eu vou falar para você, eu carregar o meu filho Mateus, que está enorme, é um peso para mim, eu não consigo mais. Mas Deus carregar o meu peso e o seu, relaxa, Ele consegue. Larga a mão desse vitimismo maquiado de humildade, entende? Entende, amado? Eu vou ser um peso. Não precisa. Vitimismo muitas vezes. Por que nós vamos nos limitar com uma definição errada de nós mesmos, sobre a sua identidade, sobre a minha identidade? Se o rei te chamou para ir, é porque ele vai te capacitar, ele te carrega, ele providencia tudo. Você vai se mover espiritualmente na força do Espírito Santo e vai ser uma bênção, não um peso. Amém? Aí ele fala: porque o rei iria me retribuir com tal recompensa? Queridos, quando você abre sua casa para o rei, você faz uma aliança com ele. E essa aliança que Cristo fez conosco já desde a eternidade, não é baseada em mérito, entende? É graça, é amor. Ela não é baseada em mérito. Não é pelo que você fez que Jesus decidiu morrer na cruz. É porque Ele sabia, é pelo que Ele sabia que você seria nele filho de Deus, que carrega esse DNA da realeza. Filho de Deus. E Deus dá o que Ele quer para quem Ele quer. Então aprenda a receber. Não por meritocracia, aprenda a receber. Deixe que eu volte e morra na minha cidade mesmo, junto do meu pai e da minha mãe. Queridos, Barzilai era rico, um cara legal. Tem muita coisa de Barzilai para a gente aprender, tá? Não fica achando que só porque a gente está falando das desculpas dele, muita coisa importante para a gente aprender com as atitudes de Barzilai. Os pais dele deviam ser pessoas legais também, porque afinal ele queria repetir a mesma história dos pais, né?
Me deixa viver e morrer como os meus pais? Começar e terminar no mesmo lugar que eles? Isso já está bom para mim. A Bíblia nos ensina a honrar os nossos pais, a respeitar o legado que eles nos deixaram. Mas essa foi a história deles. Deus tem uma história para mim. Talvez o legado dos seus pais não tenha sido tão bom, mas Deus tem uma história para você. Talvez você seja o primeiro da tua casa que vai conhecer a Deus dessa forma mais íntima. Mas é através de você que começa uma nova história. Então a gente precisa avançar, porque a nossa geração precisa de nós. Deus quer escrever a história através da nossa vida. E pais, recadinho para vocês, para mim também. Deus te trouxe até aqui. Deus te deu um legado para entregar. Agora atira teus filhos para longe. Atira teus filhos para longe como flechas. Deixa eles irem mais longe do que você foi. Tem pai que fica retendo o filho no ninho. Até quando? Não vai caber mais teu filho no teu ninho. Deixa teu filho voar. Deixa teu filho ir para mais perto da onde Deus está mandando ele ir. Eles vão carregar os ensinos, os aprendizados, as marcas, as lembranças, a tradição familiar. Desde que isso não os impeça de aceitar o convite do rei para ir para onde eles estão indo. Então não tem como ter uma vida mais plena com Deus, gente, se a gente não aprende a deixar para trás algumas coisas. Deixar para trás não é você se esquecer. Você traz à memória aquelas coisas, mas você avança. Amém? É para outro, mas não para mim. Eu vou voltar para minha cidade, mas eu sei que vai ser bom para Quimã. Leva Quimã com você. Meu filho, leva ele com você. Deixa que ele passe com o rei. Faça por ele aquilo que você achar melhor, meu rei. Deus está fazendo esse convite hoje para muitos aqui. Aí você está aí dentro pensando assim: nossa, se meu marido tivesse ouvindo essa palavra, era para ele. Se meu filho, eu vou passar o YouTube para ele ouvir. Passa, pode passar também. Mas eu quero te dizer que você repare que interessante a resposta do rei. Eu vou fazer por Quimã o que você achar melhor. Barzilai fala: faça o que você achar melhor para o rei. Ele se submete. E aí o rei fala: não, eu vou fazer o que você achar melhor. Mas aí ele fala: soma. E eu vou fazer por você aquilo que você me pedir. Sabe, Deus não tem espaço só para aqueles que a gente quer levar até Ele, para ter prazer, para serem libertos, para estarem na presença de Deus. Eu recebo aqueles que você está me mandando, Deus diz, mas eu também quero fazer algo por você. Tem algo por você, não me limite, Deus diz. Tem espaço para Ele, tem espaço para você. Na minha casa, na casa dos meus pais, há muitas moradas, quantas forem necessárias. Tudo que você me pedir, eu farei por você. Imagina isso, um rei falando isso. Todas as coisas que você me pedir, não é na sua limitação, não é a sua força que vai dizer como as coisas vão funcionar daqui para frente ou não. Você não precisa se preocupar com nada. Tudo que você me pedir, eu farei. Agora, depois de todas essas justificativas, Barzilai fez a escolha dele. Este teu servo irá com o rei, mas só um pouco além do Jordão. Eu vou molhar os pés com você, mas eu só vou um pouquinho mais além. Eu vou te servir. Eu vou estar aqui sempre que você quiser vir até mim. Mas eu vou continuar aqui no meu lugarzinho, do meu jeito. Sabe, Barzileu não estava pecando contra Davi, contra o rei. Ele não estava em pecado. Como eu falei, a gente tem muito a aprender com ele. Ele não deixou de honrar o rei, de respeitar o rei. O rei é rei e ele sabe que ele é servo do rei. Ele se posiciona dessa forma. Ele tem um coração generoso para com o rei e as pessoas que andam com o rei. Ele ainda se preocupa em abençoar outro, Quimã, seu filho. Barzilai não perderia sua salvação, vocês entenderam? Dele ficar lá em Manaim, ele não perderia sua salvação nem a amizade com o rei. Na verdade, no final da vida de Davi, quando você vai ler o que ele está falando para o filho dele, Salomão, que assumiria o trono, ele fala, Salomão, nunca se esqueça dos filhos de Barzilai, que eles nunca percam lugar na tua mesa. Então eles foram abençoados. Mas o convite
para Barzilai era para ele ter uma intimidade maior com o rei, era para ele ter um prazer maior ainda na sua vida, era para ele viver um propósito maior em um reino com uma nova perspectiva, em um lugar onde ele seria totalmente dependente do pai. É um convite irrecusável, não é? Mas infelizmente poucos aceitam. Poucos aceitam essa virada de chave. E o rei respeitou a decisão e deixou Barzilai. E ele seguiu. Ele continuou a fazer o que ele tinha naquele momento e ele levou consigo quem quis ir. Quem não quis ir, ele deixou ficar, beijou e abençoou. Mas ele continuou. E para concluirmos, queridos, eu queria lembrar que a gente está aqui em Manaim, né? Eu não estou falando para você sair da igreja não, tá? Entenda. Essa figura de linguagem é família Manaim. A gente aqui é um centro de treinamento para aquilo que Deus vai nos levar a fazer lá fora também. Amém? Mas a gente está aqui em Manaim. O rei veio até nós. Ele entrou na nossa rotina. Ele nos beijou com intimidade. Ele tem nos abençoado. Ele tem sido nosso amigo. Ele tem convivido conosco e nós estamos confortáveis com a presença dele, não é? Não é tão gostoso a gente estar na presença dele? Mas chega uma hora que o rei está chamando os amigos dele para um relacionamento mais profundo, mais íntimo, para a gente junto estabelecer e retomar o reino dele. E como eu falei no começo, manifestar o reino dele dos céus na terra. E esse pastor, em determinado momento, ele falava o seguinte que eu queria deixar para vocês. Uma coisa é Jesus ter vindo morar na tua casa. Outra coisa é você ir morar no palácio do rei. Uma coisa é Jesus ter vindo para a tua vida. Agora outra coisa é o próximo passo de você entrar na vida do rei. Uma coisa é Jesus, você ter trazido Jesus para a tua rotina, do teu jeito. Outra coisa é você ir viver agora a rotina do céu, a rotina do rei. Fazer a vontade do rei na terra assim como ela está sendo feita no céu. Não se limitar. Não se esqueça de que estar envolvido com as coisas desse rei é muito maior do que qualquer conquista material, emocional que você possa ter nessa terra, que você sozinho possa alcançar. Não deixe o medo, o desânimo, a ansiedade, o comodismo te impedirem de ir mais perto daquilo que Deus está fazendo nessa terra. Gente, tem gente que, como eu, recebeu mais sinal que Gideão. Eu estou falando de mim. Para fazer alguma coisa que Deus está querendo fazer. E ainda está pedindo sinal, não é? Ainda está travado. Travado. Não consegue discernir espiritualmente. Não acorda pensando, Deus, o que você vai fazer hoje? Eu quero ir junto. Para onde você vai? Eu quero ir junto. E eu vou deixar para vocês a palavra que Deus me deu. Não se intimide pelos gigantes da sua terra. Esses que são filhos, filhas de Deus justificados, que creram em Cristo, que sabem que não é por causa do seu mérito, é por causa do sacrifício de Cristo, que se lavaram, que se purificaram, que buscam andar com retidão. Esses carregam a autoridade do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Como Moisés carregava a autoridade dele de Deus para ser poderoso em obras e em palavras. Aquele que crê de todo o coração no Evangelho de Cristo. O que é isso? O que é crer de todo o coração? Não é um sentimento, é você colocar Jesus no centro da tua vida. Carrega assim um código de realeza impresso dentro de si, porque você leva o nome de Deus. Não tem a ver com título, entende? Eu não estou aqui, não é uma mensagem para você, eu sou filho de Deus. Não, você é filho de Deus e tem responsabilidades. Código de realeza não tem a ver com título, tem a ver com autoridade, tem a ver com posicionamento diante de Deus. Você é aquele que vai destravar destinos, você é aquele que vai apontar caminhos, você é aquele que vai derrubar gigantes dessa terra. O Senhor vai dar graça e glória. Ele promete isso em Salmos. Graça e glória. Ele vai dar o necessário para cumprir o propósito dele. Então não enterre a sua fé. Você pode se perguntar, a Deus, mas como que eu vou dar conta de fazer tudo isso? Você sozinho não vai mesmo, mas ele é o seu Ézer. Lembra disso, Ézer, ajudador. Você pergunta para Deus às vezes, como é que algumas pessoas conseguem fazer tudo isso? Não é? A gente não olha para algumas pessoas e fala, meu Deus, como é que essa pessoa não consegue fazer tudo isso?
E Deus diz, elas voam nas minhas asas. Eu fortaleço, eu tiro o que não vem de mim, eu deixo só o que vem de mim, eu trago as pessoas certas, eu tiro as pessoas erradas. Nada é descartável na vida daqueles que estão no centro da vontade do Senhor, nem pessoas, nem experiências, nem sofrimentos, nem vitórias. Nada é descartável, nem uma coisa que você ouve. Às vezes você vai ouvir uma coisa na televisão, passando no ônibus, em qualquer lugar. Nada é descartável para aqueles que estão sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus. Não é você que vai ser intencional comigo, diz o Senhor, sou eu que vou ser intencional com o seu viver, com a sua vida. Eu vou ser intencional, Ele vai ser intencional. A partir de hoje, aqueles que falarem, eu quero isso, a partir de hoje, deixa o Espírito Santo dirigir cada passo da tua vida, desde quem se aproxima de você, com quem você fala, as palavras que saem da tua boca, aquilo que você ouve, sem conversinha inútil. Não tem mais tempo para perder, queridos, não há mais tempo para perder. Você não tem nenhum minuto sequer para perder. Tem algo de Deus acontecendo e Deus te chamando, vem, eu tô indo retomar o meu reino das mãos do inimigo, vem comigo. Vem comigo. E você pode dizer sim, eu tenho medo, você pode dizer. Davi era corajoso, mas a coragem não era uma coisa só de característica de temperamento, como eu disse. Você pode dizer para Deus, eu tenho medo, mas você diga, eu estou aberto ao novo de Deus e eu confio naquele que não precisa ter medo. No entanto, você só vai viver essas coisas se você estiver 100% posicionado com Ele. 100% posicionado em mim, diz o Senhor. Reclinado no meu peito. Vocês lembram daquele quadro, daquela passagem? A Karina estava conversando comigo outro dia sobre uma pregação que ela fez, eu achei tão lindo. É João reclinado no peito de Jesus. Está ouvindo a batida do coração de Jesus? Você está ouvindo a batida do coração de Jesus? Você está ouvindo a batida do coração de Jesus? O que está pegando para Jesus? O que Ele está querendo fazer? É intimidade, é viver dentro dEle. Ele vive em nós, mas você vive dentro dele. Você vive na rotina dele. Você vive no palácio dele. Você vive no que ele está fazendo. E aí você vai ser aquele que também vai responder. Quando alguém te perguntar, como é que você faz tudo isso? Aí você vai falar, não sou eu. É que lá no palácio eu me encontro com ele todo dia. É que lá no palácio ele me dá estratégia e de repente, pum, vem na minha cabeça. Lá no palácio eu estou sensível à voz dele e quando algum perigo aparece, uma armadilha para me fazer cair, opa, a Bíblia diz isso, isso, isso. Eu uso a palavra de Deus e eu não caio em besteira, em armadilha. Lá no palácio ele me alimenta com a comida que me dá a força necessária para eu caminhar dia após dia, para eu enfrentar os vales, para eu enfrentar os desertos. Ele me dá um vinho de alegria, entende? Ele é aquele que me alegra, Ele é aquele que me faz ouvir coisas boas, Ele é aquele que me encoraja, Ele é aquele que me dá descanso. Quando eu luto e começo a me cansar, Ele fala, vem descansar aqui no colo do Pai. Deus está nos chamando para esse nível de intimidade, de relacionamento com Ele, porque tudo é para a glória de Deus e tudo é por Deus. Fecha teus olhos, querido. Fecha teus olhos. Ouça Deus te dizer agora, eu estou fazendo um convite para você agora. Eu estou fazendo um convite para você agora. Por quanto tempo você ainda vai dizer para você mesmo, não tem como eu largar tudo aqui para ir viver uma coisa nova com Deus. Deixa eu ficar do lado de cá, a minha vidinha já está toda montada, eu já estou com tudo organizado, eu já estou com a minha vida pronta, me deixa viver e morrer aqui mesmo. Por quanto tempo mais você vai resistir para se render a mim e vir comigo de verdade? Diz o Senhor. Você abriu teu coração para Ele e Ele entrou. Agora Ele está te convidando para você entrar no coração dEle. Você ouvir as batidas do coração dEle. Eu quero orar por aqueles que querem dizer sim a esse convite do Rei. Talvez você ainda esteja no estágio anterior. Você nunca tenha aberto teu coração para esse Rei entrar. Você nunca tenha falado, está aqui a minha vida, eu entrego para ti.
Ou talvez você já tenha feito isso lá atrás, mas hoje você se afastou tanto que está ardendo no teu coração o desejo de orar de novo a esse Deus essa oração. Pode orar, eu vou orar e você ora para Deus isso. Senhor, Jesus Cristo, eu te agradeço pelo sacrifício que você fez naquela cruz por amor a mim, mesmo eu sendo pecadora. Mesmo eu sendo pecador. E eu abro meu coração agora para que o Senhor invada e venha ser o centro de todas as coisas na minha vida. Aumenta a minha fé, me faz conhecer mais de Ti, aprender a Tua vontade para mim e para o mundo. Me faz entender as coisas do reino de Deus. Em nome de Jesus eu rejeito, eu renuncio tudo aquilo que não agradava a Deus, aquilo que não agrada a Deus e que eu estou fazendo, eu renuncio. Eu renuncio os embaraços, os pecados que me impedem de correr a carreira que o Senhor me propôs. Transforma a minha mente, transforma a minha vida pela renovação da minha mente em Cristo Jesus e na palavra de Deus. E querido, se você já entregou a sua vida para Ele agora, e você quer dizer sim, me ajuda a atravessar, Pai. Me ajuda a romper em fé com coragem. Me ajuda, Senhor. Levanta a tua mão, fica de pé, faz o que você quiser, mas entrega a tua vida para Ele agora, em nome de Jesus. Senhor amado, eis o teu povo aqui. Nós somos poucos, nós somos fracos, nós somos falhos, mas nós declaramos que queremos seguir os caminhos do Senhor. Nós declaramos que queremos andar naquilo que Deus nos chama para andar. Acorda-nos, Pai, para aquilo que o Senhor está fazendo. Não deixa a tua igreja dormindo, presa confortavelmente nos seus lugares. Nós damos o controle da nossa vida a Ti. Queremos viver uma vida de dependência de Deus, de sensibilidade a ouvir a voz de Deus. Eis-nos aqui, Senhor. Que esse dia seja um marco na nossa vida. Que seja uma aliança feita entre mim e Ti, entre o Senhor e o Teu povo. Em nome de Jesus. Não há lugar melhor. Fica com os olhos fechados. que o lugar que eu sinto. E ouça, faça essa oração ao Senhor. Que o Senhor está. Só nesse lugar. Perde a vez e dá lugar à fé, Capaz de me levar a paz que excede todo entendimento. De fora não entende como é que estão de pé
Vai ser milagre. Vai ser milagre. Vai ser milagre. Em nome de Jesus. Você vai viver de milagre. Sabe qual é a tua parte? Obediência. Obediência. A fé não é sentimento, é obediência. Simplesmente ande onde o rei está andando, faça o que o rei está te mandando fazer e vai ser milagre. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai, que as consolações, a comunhão, a voz do Espírito Santo de Deus te guiem todos os dias, a cada instante, e que você seja cheio da paz que excede a todo entendimento, a paz que ninguém consegue entender nesse mundo, mas que você vai viver nessa semana, na sua vida, todos os dias da sua vida, pela graça e misericórdia do Senhor. Vai na paz, meu irmão, e leva isso por onde você for, em nome de Jesus. Amém.